ao que vencer. A gente percebe que as promessas feitas às igrejas do Apocalipse são promessas que deverão se cumprir no final de uma caminhada. Então, todas as promessas que nós lemos aqui, são 7 textos que ele fala ao que vencer, e ele traz uma promessa. Então, todas essas promessas são promessas que deverão se cumprir no final de uma caminhada. O próprio livro do Apocalipse, gente, onde Jesus traz, né, todos os detalhes da caminhada de uma nova vida, todos os detalhes do fim de todas as coisas, todos os detalhes, né? O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, então ele está fechando um ciclo. Você percebe que tem toda uma caminhada. A gente estava explicando no grupo familiar, né, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus puro, depois veio o pecado, e aí o homem, né, pecou, e ele ali morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus, e depois nós explicamos como que Jesus veio e propiciou novamente a restauração da comunhão entre o homem e Deus. E agora, através de Cristo, nós temos uma nova vida, então nós iniciamos em Jesus uma caminhada. E o livro de Apocalipse, ele vem coroando toda essa caminhada, ele vem finalizando tudo isso. Ele fecha um ciclo e abre-se também no Apocalipse um novo ciclo. Agora uma vida, é a restauração que havia do começo, quando Deus cria o homem, para que pudesse viver eternamente com Deus, firme, né, desfrutando 100% da comunhão com Ele. Então fecha-se esse ciclo de toda a caminhada cristã e abre-se um novo ciclo, né, de uma vida agora eterna na presença de Deus, para quem entregou a vida para Jesus eternamente com o Senhor, e para quem não entregou, eternamente queimando o fogo do inferno. Espero que ninguém deseje isso aqui. Eu igual expliquei lá, o inferno aqui mesmo. Não acredita nisso, tá, gente? Aqui é difícil, mas não queira saber o que está preparado para quem vai queimar no fogo do inferno eternamente. E eu não quero estar lá. Você quer estar lá? Nem que a vaca tussa. Então, o livro de Apocalipse, ele é o último livro. Ele traz o fechamento de uma caminhada. Quando ele vem falando ao que vencer, ele traz o quê? Uma ideia de alguém que se propôs num objetivo, se propôs numa caminhada, se propôs a fazer um percurso do ponto A, por exemplo, do ponto B, do início ao fim. É como se você fosse fazer uma caminhada. Vou fazer uma caminhada de uma trilha de 20 quilômetros. Você se propõe a fazer aquela trilha, você vai sair do início e vai caminhar durante 20 quilômetros e chegar no final. E como se tivesse uma promessa para você no final dessa trilha. Ao que vencer, vai receber uma recompensa. Então a caminhada cristã é isso. Ao que vencer. Ao que finalizar. Ao que concluir o caminho. E aí, não só de caminhada cristã, não só da vida cristã, mas qualquer coisa da nossa vida. Quantas vezes nós abandonamos algum objetivo nosso, algum desejo, algum caminho, que nós entramos e falamos, eu vou fazer um inglês, por exemplo. Aí você estudou 3 meses, falou, isso aqui não é para mim, mas eu não consigo fazer nada, e abandonou. E se você não tivesse abandonado, você falaria inglês hoje fluentemente. Está rindo porque você deve ter abandonado, né, irmão? É porque eu também abandonei várias vezes, então fica tranquilo. Quantos aqui tem curso de datilografia? A senhora tem? Eu era para ter um curso de datilografia, mas quando eu entrei lá, gente de Deus, vocês lembram a escola de datilografia que tinha em frente ao Tigrão ali? Eu não fiz ali não, mas eu fiz lá no Senac. E eu, na segunda aula, aquele negócio de AE, ASD, pelo amor de Deus. E eu fiquei nervoso, saí. E eu perdi, eu não tenho... Hoje não preciso, mas antigamente você ia fazer um concurso público, tinha teste de datilografia. Mas quantos não têm o curso e perderam, de repente, o emprego porque nunca fizeram um curso de datilografia ou começaram e desistiram? Né? Quantos aqui começaram uma dieta e pararam? Não precisa levantar a mão nem rir, por favor.
Aí você fez um projetinho lá, não, eu estou com tantos quilos, e eu vou emagrecer tantos quilos por semana, e daqui 3 meses eu vou estar fino, fininha, vou estar num peso que eu gostaria, que não vai me atrapalhar, e você começou, como por exemplo amanhã, de repente no final do culto a gente vai orar, tá gente? De repente vai começar amanhã, segunda-feira, o dia nacional, internacional da dieta, e você começou bem, beleza, amanheceu na segunda-feira, né? Comeu ovo frito, o ovinho frito cedo é gostoso, gente. Mas tem gente que se vê um ovo frito, o cara já dá ânsia. Mas você comeu aquele ovo, até, sabe? Até lágrima saindo. Você começou bem. Só que chegou no sábado, tinha um aniversário disso aí. E aí você foi no aniversário. Engraçado, né? Coisa boa só aparece quando você está no propósito, gente. Aí você vai no aniversário. Aniversário tem aniversário. Bolo de aniversário tem N bolos de aniversário, mas você foi naquele bolo, que o bolo era de ninho trufado, irmão. Que tinha aqueles brigadeiros e aquele beijinho branco com coco por cima. Ah, misericórdia, você fala, ai meu Deus, como eu não como, como eu não como. E aí, a hora que entrou um brigadeiro na sua corrente sanguínea, você abandonou a sua vida. E você fala, larga, moça. É melhor eu comer do que eu morrer. Então, tem muitos propósitos na vida. A vida é cristã, mas tem outras coisas na nossa vida que a gente começa, para, a gente não termina. E a gente, quando não termina, a gente não recebe a recompensa. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre caminhada, sobre caminho. Por exemplo, você não precisa ler, não, eu vou ler que Deuteronômio capítulo 5, fala o seguinte, ó: por isso tenho cuidado de fazer tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenou para vocês. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que Deus ordenou para vocês, para que vocês tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem sobre a terra. O que ele está falando aqui? De uma caminhada. Nessa caminhada, ele está dizendo, olhe nem para a direita, nem para a esquerda, não desvie o seu olhar, não desvie o seu foco, mas faça tudo o que Deus ordenar para vocês. Fazendo assim, vocês vão prosperar em tudo que vocês fizerem. Então, num caminho, né, na caminhada, nós temos que fazer tudo o que Deus traz para nós. Salmo 1, versículo 6, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. No caminho, na caminhada, né, na nossa trajetória, a Bíblia está dizendo, Deus aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. O caminho daquele que faz algo que desagrada a Deus, momentaneamente parece que vai dar tudo certo, mas vai levar à destruição. Salmo 37, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, nossa caminhada tem que estar entregue nas mãos de Deus. Salmo 119, versículo 101, afasto os meus pés de todo o caminho mau para obedecer a sua palavra. Provérbios 16, 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Mateus 7, versículo 13, Jesus dizendo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, está falando de caminho, gente, está falando que o caminho do justo Deus aprova, está falando que o homem pode fazer projetos, mas Deus que firma os seus passos. Na trajetória está falando, olha, faz tudo que Deus mandar para você ir bem. Na sua trajetória você quer ir bem, quer que as coisas fluam, faça tudo o que Deus ordenar. Jesus está falando, olha, a porta que leva à salvação, ela é estreita. A porta que leva à perdição, ela é larga. Ela é grande. Vou te dar um exemplo clássico. Você pega aí um canal do YouTube que só fala besteira, tem 35 milhões de inscritos. Porque é gostoso, né, gente? O Abner estava contando um jogo, chama GTA, vocês não sei se já ouviram falar, um jogo horrível. E ele estava contando, né, da trajetória do jogo, como é que foi hoje de manhã. Aí está falando, tá vendo, filho? O jogo agora, por exemplo, esse jogo GTA, ele tem prostituição no jogo.
rouba-se banco, assalta, mata pessoas, tem sexo explícito. Tudo que não presta está no jogo. Por que o jogo bomba? Porque tudo que não presta está lá. Tudo que denigre a imagem de uma criança, de um adolescente, de um próprio adulto, está lá no jogo. Pornografia, destruição, morte, está tudo lá. Por que tem muita gente? Porque é um negócio que favorece a carne. Você pega um canal de entretenimento e você pega um canal de conhecimento. Quem tem mais inscritos e mais visualizações? O canal do conhecimento? Claro que não. Eu não tenho nada contra, não, gente. Mas não é nem o Felipe Neto, não, o irmão. É o Felipe Neto e o irmão dele, né? Tem o Felipe Neto. Qual que é o outro, gente, que as crianças assistem? É o Lucas Neto com as crianças, né? Vocês já viram o Lucas Neto, não? Vocês nunca viram? Só Jesus mesmo. E o cara tem lá 50 milhões de inscritos, mas só fala bobeira, só coisa que não tem nada a ver. Então, o caminho que leva à perdição é mais tranquilo de ir, é mais fácil, não tem que se esforçar, você vai no fluxo, entende? Por isso que Jesus falou, o caminho que leva à salvação é um outro caminho. Você vai ter que manter os valores da família, os valores da presença de Deus. É diferente. Então, sempre que a gente se propõe num objetivo, gente, numa meta, sempre que a gente se propõe numa caminhada, a gente faz isso por quê? Porque a gente quer alcançar algo, a gente quer alcançar aquele objetivo. Só que quando você se propõe a andar na fé, quando você se propõe a fazer uma dieta, quando você se propõe a gastar menos dinheiro, quando você se propõe a estudar mais, qualquer coisa que você se propõe a fazer, mas vamos falar aqui da nossa vida cristã, a gente sofre muita pressão, a gente sofre pressão de fora e pressão de dentro. Qualquer coisa que você se propõe a fazer, você sofre pressão de fora e pressão de dentro. Né? No casamento é muito engraçado, eu sempre falo isso para muita gente. A pessoa se propôs a restaurar o casamento, a trabalhar a família. E aí, né, ela está lá trabalhando a família, restaurando o casamento, às vezes teve uma separação, estão voltando, e aí parece que está todo mundo alegre, né, gente? Nossa, que alegria! O povo, os vizinhos, os parentes estão assim, graças a Deus, ele voltou para casa, ela voltou para casa, que maravilha, Deus está restaurando uma família. Vocês acham que assim funciona? É claro que não. Vai levantar a sua família e falar, você é louca, como é que você está aceitando ele de volta? Você é louco, essa mulher é maluca, você estava no livramento, agora você entrou de novo nesse barco furado. É vizinho, é gente falando contra, porque tem uma pressão de fora. Então, quais pressões exteriores que a gente sofre quando se propõe numa caminhada, no objetivo? Pessoas se levantam contra. Você acha que você, por exemplo, você quer ficar firme com Jesus? Ah, não, a partir de agora eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou lá com o pessoal do Amor de Família, né? A gente está lá, a gente quer fazer projeto social, sempre tive vontade de ajudar, eu quero entender mais da Bíblia, eu quero entender mais de Deus, e vai todo mundo te elogiar, todo mundo... Ai, que bênção, olha que bom que você está lá, que legal, qualquer dia eu vou lá também. Você acha que é assim, gente? A pessoa vai ser louco, rapaz. Você vai virar irmão agora, você vai dar glória a Deus, aleluia. Você vai dar dinheiro para o pastor? Não tem isso? Pois é. Então, gente vai levantar contra você. Gente vai falar contra. Gente vai se levantar para derrubar você. Então, é pressão que a gente sofre de fora quando se propõe alguma coisa. Outra coisa que vem, resultados negativos que observamos em outras pessoas, é uma pressão externa que vem. Você quer, por exemplo, né, ficar firme com Jesus. Aí você fala assim, nossa, eu conheço tal, era crente, mas um cara nó cego, mentiroso. Tratava mal a esposa. E às vezes você está aqui e fala, cara, eu fiz um negócio com um crente, uma vez, pior negócio que eu fiz no mundo foi ter feito negócio com um crente. Isso é uma pressão externa que você sofre para andar no caminho de Deus, porque, pô, se o caminho, né, é um bom caminho que a pessoa deve andar, por que aquele fulano de tal fez isso? Só que a gente tem que entender, gente, que a gente não pode pegar a exceção e trazer a regra.
Todo crente é assim? Todo médico erra? Se você for lá no Conselho Regional de Medicina, deve ter um monte de processo contra médicos que erraram, que foram omissos, negligentes, deve ter um monte de processo. Mas pelo fato de ter um monte de processo, não significa que eu não vou lá, não vou no médico, mas não sabe por quê? Porque eu fiquei sabendo no Jornal Nacional que o médico X esqueceu lá o bisturi dentro da pessoa. Então nunca mais eu vou no médico. Que isso, não funciona assim. Então, resultados negativos em outras pessoas é uma pressão externa que a gente sofre. Outra pressão externa que a gente sofre quando se propõe a um caminho, principalmente na caminhada cristã. Nossos próprios resultados não aparecem de imediato. Nossos próprios resultados não aparecem de imediato. E às vezes a gente olha a nossa vida e fala, nossa, eu pensei que ia mudar rapidamente. E não muda rapidamente. Existe toda uma trajetória, existe toda uma caminhada. E nós estamos no mundo também, as coisas são muito rápidas, né, gente? É tudo rápido, é tudo muito... E a gente acha que a fé também é assim. Vamos orar agora e vai acontecer automaticamente, você vai sair daqui, vai ser curado, o seu casamento vai ser limpo de uma hora para outra, você viveu 30 anos ruim, casamento ruim, uma tristeza. Aí você vem aqui, eu falo muito pessoal que a gente conversa. Outro dia estava conversando com um rapaz, chegou lá desesperado e chora, e eu falei, meu irmão, posso falar uma coisa para você, sinceramente, cara? A sua vida está uma desgraça. Você viveu esse casamento ruim a vida inteira. Agora você senta aqui na cadeira e quer que eu te dê uma palavra, faça uma oração e transforme a vida da sua mulher. Não é assim que funciona. Vão ter que trabalhar, vão ter que gastar um monte de tempo, vai ter que quebrantar, você vai ter que calçar a cara para um monte de coisa para poder restaurar isso aí. E você tem que crer no milagre que vai acontecer. Então, talvez a pessoa viveu a vida inteira, tratou mal a esposa, não se preocupou em fazer nada pelo casamento, aí o casamento está quase arrebentando e chega na gente. Não, o senhor é pastor que mexe com família, todo mundo fala. Pois é, mas eu não sou milagre, não sou curandeiro, não, pô. Entendeu? Não dá para chegar lá, então tá bom, receba aí agora. Não, vai ter que trabalhar, você vai ter que calçar a cara, pedir perdão. E aí, gente, aí... É um trabalho, a gente pode ajudar, numa caminhada, numa trajetória, mas muitas vezes nós sofremos essa pressão externa. O resultado não aparece de imediato. Qual outra pressão externa que a gente sofre quando se propõe algum objetivo? Setas inflamadas do maligno. O diabo é especialista em jogar aquela seta na sua mente para desanimar você. Ele é especialista, ele é sutil para vir com aquela voz do inferno, para dizer que não vai dar certo, para dizer que você está no caminho errado. Se tiver algum resultado que não apareceu imediatamente, ele fala, para que você está acreditando? Para que você está tendo fé? Se vier alguém ainda que decepcionou você, está vendo? Você está acreditando que esse povo vai levar você para algum lugar? Olha o fulano, olha ciclano. Então ele vai te jogando as setas. E é uma pressão externa que você sofre quando você se propõe a fazer alguma coisa. Além da pressão externa, a gente sofre pressão interna. Crenças limitantes, por exemplo, aquela voz que vai falando que você não vai conseguir. Pressão interna, nossa. Você se propõe a fazer alguma coisa, já vem uma voz do inferno, do Satanás, e vem a sua também. Fala, mas não. Deus chama Gideão, Gideão, vai livrar meu povo. O que Gideão faz? Oh, mas Deus falou comigo, vou livrar o povo. Senhor, como assim que livrar o povo? Que desgraça que nós estamos aqui. Eu estou num lugar ruim. Gideão é um personagem da Bíblia, do livro de Juízes, tá bom? Então o que aconteceu com esse povo? Ele estava sofrendo uma opressão do inimigo, similar ao que a Rússia, por exemplo, está fazendo com a Ucrânia. Eles estavam sendo oprimidos. O povo de Israel, cujo Gideão fazia parte, eles plantavam, e quando ia colher, o inimigo vinha e colhia. É isso que eles estavam sofrendo lá. Aí Deus aparece para esse homem e fala, vai, varão valoroso, você vai livrar o meu povo. Deus estava levantando na época juízes, que eram líderes para livrar o povo do inimigo. E Deus fala para ele, o que ele fala? Fala, e eu livrar o povo? Como assim? Deus está... E como assim? A minha tribo é a menor tribo de Israel. E a minha família é a menor família da tribo, que é a menor tribo.
Gente, o que é isso? Deus fala com você, Deus te traz uma palavra, e você olha para a sua condição, para a sua vida e fala, não, a minha família e eu, do lugar que eu vim, não dá. Vai lá, né, vai dar certo, Deus vai fazer uma obra, não. Pode fazer com o outro, pode ministrar na vida do outro, mas na minha vida não. É uma pressão interna que você sofre. E sinceramente, quantos de nós sofremos essa pressão interna? Que é para você dar um passo de fé, mas você tem medo. Porque você não acredita em você mesmo. Você não acredita em você mesmo. E por isso você não sai do lugar. É uma pressão interna que você sofre. Te dá arritmia, te dá batedeira, te dá sudorese. Sudorese é lá de onde que eu vim, sudorese. Entendeu? Por que dá isso, gente? Porque você não acredita. A sua imagem é uma imagem negativa, é uma pressão interna que você sofre. Outra pressão interna que a gente tem, estrutura emocional debilitada. Emocionalmente nós somos debilitados, por isso nós não acreditamos, por isso nós não vamos, por isso a gente não dá um passo, por isso a gente não crê, por isso a gente fica com medo e muitas vezes nós não cumprimos o trabalho que a gente se propõe, a gente não anda na fé. Estruturas emocionais debilitadas. Alguém vai falar com você, vai questionar a sua fé, você já fica chateado. Não vou mais na igreja não. Porque agora falaram de mim. Aí você já fica lá todo dodói, já cai na cama, já desliga a luz e fala, eu quero morrer. Estrutura emocional debilitada. Eu pensei que eu estar na igreja, eu sou uma bênção, uma pessoa já está falando mal de mim. Cheguei no serviço, falei, aleluia, irmão. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. Não quero viver isso mais não, pelo amor de Deus, larga a mão. O povo vai ficar me insultando, e aí agora vai na festa de confraternização da empresa no final do ano, como é que eu vou fazer? Antigamente eu gostava do long neck lá, chegar agora lá, eu vou tomar Guaraná, o pessoal vai ficar, toma aí, irmão, aleluia, irmão, vai. Quase tá abrindo a sua boca, enfiando a cerveja na sua goela. Você não quer sofrer isso não, aí você já fica chateado. Mas eu não posso te desagradar, meu chefe vai chegar lá e vai fazer aquele brinde, e como que eu vou brindar com o Guaraná? E eu vou ser mandado embora? Não, larga a mão. Ai, meu Deus. Aí você sumiu daqui. Mas o que aconteceu? Não sabe o que é, pastor? É que no final do ano, nós estamos em fevereiro, em março, em dezembro vai ter uma festa de confraternização e geralmente eles fazem um brinde. Como que eu vou chegar lá agora? Eu não posso, né? Como é que vai ser? Então eu já estou preocupado que eu vou ser mandado embora. Olha que fé, gente. Então, se eu me desculpar, né? Quando eu aposentar, quem sabe eu volto para a igreja. Estrutura emocional debilitada, é uma pressão interna que você sofre. Por que mais pressão interna que você sofre? Estrutura espiritual fraca. Gente, vamos alimentar nossa vida com a palavra de Deus. Vamos alimentar nossa vida com a palavra de Deus. Não fica no jornal, você vai cair, você vai desanimar. Você vai achar até com o Apocalipse agora. Não fica no jornal. Não fica em roda no serviço de gente que fala mal de tudo. A gente vai ficar falando mal do Lula. A gente vai ficar falando mal do Bolsonaro. Não porque se o Bolsonaro ganhar esse ano, eles estão tudo preto. Não porque se o... Gente, tem uma posição firme, mas creia em Deus. Estrutura emocional fraca, uma pressão interna forte, porque você não tem posição. Uma das coisas que nós vamos trabalhar muito isso com vocês e nós também, nós temos que nos posicionar. Você tem que ter uma posição. A gente viveu numa sociedade que a gente não se posiciona. A gente não se posiciona como pai, não se posiciona como mãe, não se posiciona como cristão, não se posiciona na política, não se posiciona no dinheiro e nada. A gente fica naquela, vamos lá. Deixa a vida me levar, vida leva. Você vai para onde o barco, onde o vento está soprando, você vai junto. Não, você tem que ter uma posição firme. Por exemplo, eu não dei vacina nos meus filhos. Ponto, acabou. Por que você não deu, pastor? Por causa disso, acabou. Se você que está aqui deu vacina no seu filho, ok, maravilha. Seu filho não morreu, está firme. Está tudo certo. Você quis dar, você teve N situações, você deu vacina no filho, está tudo certo. Você perguntar para mim, você vai dar? Não vou dar. Por quê? Por causa disso. E qual que é o problema? Eu tenho minha posição, você tem a sua, acabou. Agora eu vou ficar assim, nossa, é mesmo? Eu vou ficar...
Ai, meu Deus, será que eu dou? Será que eu não dou? Dá ou não dá, pô? Decide logo. Resolve a vida. Mas tem gente que fica, ai, meu Deus do céu, agora será que vai ter quarta dose para o coronavírus? Ai, se der a quarta, eu vou tomar até a quinta. Tem gente que não tomou vacina, pô. E tá tudo certo. Aí a pessoa fica naquele medo. Estrutura espiritual fraca, não crê em nada, não acredita em nada. Ah, uma hora tal, outra hora não tal, outra hora tal. Fica desorientado. É uma pressão interna que você sofre. Então a gente sofre pressão de todos os lados, gente. E qual é a função dessas pressões? Tirar a gente do foco e tirar a gente do objetivo. Você sofre pressão para quê? Para tirar você do foco. Você quer servir a Deus. Vai ter pressão interna e externa para tirar você do foco e servir a Deus. Então, quando Jesus traz as declarações que eu li, por exemplo, Apocalipse, para a igreja, em momento algum ele estava desejando que a igreja não chegasse no final. Quando Jesus traz ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Quando Jesus está falando no Apocalipse para as igrejas, ele não está falando com a intenção que a igreja não chegue no final. Ele quer que a igreja chegue no final. Então, quando Deus dá promessas para a nossa vida, quando Deus traz a palavra dele para nós, a intenção dele não é que você não chegue, a intenção dele é que você chegue. Então, qual que é a estrutura que Deus deseja? É que você finalize a fé, que você chegue no céu. O desejo de Deus é isso, amém, gente? Vocês creem em nome de Jesus? O desejo de Deus é que você seja abençoado. Não é que você não seja. Ele traz a palavra, não é para jogar você para trás, é para empurrar você para frente. As suas promessas é para que a igreja seja motivada, incentivada para chegar no final e receber a bênção, ao que vencer. Estou finalizando aqui 3 coisas que a gente precisa para chegar no final. Sempre nos alimentar daquilo que vai fortalecer a nossa vida para a gente chegar no objetivo final. Nos alimentar daquilo que vai nos fortalecer para a gente chegar no final. Eu quero que o meu casamento chegue no final. Do que eu vou me alimentar? Eu vou ver casamento que deu certo. Eu vou fazer curso de casamento. Eu vou ler livro de casamento. Eu vou conversar com o pastor de marca, a pastora Tati, qual são as maiores dores que tem quando os casais sentam para conversar com eles e falam. Eu vou sentar com um casal, pastor, se eu tenho um casal que separou e restaurou para me conversar, eu tenho um monte, vou te indicar. Você vai conversar com esse casal. Então você vai se alimentar daquilo e aquilo vai fortalecer a sua fé para você chegar e você ter o seu casamento restaurado e chegar no fim. Eu quero ficar firme com Jesus e quero chegar no fim. Pastor, o que eu devo fazer? Se alimente da palavra, ouça palestras, ouça pregações, ouça ministrações, ouça músicas que vai fortalecer a sua fé. Leia a Bíblia. Esteja perto de pessoas, olha quanta coisa, gente, perto de pessoas que professam a mesma fé que você, perto de pessoas que são fervorosas na fé, que oram, que contam milagres, isso fortalece a sua fé. Então, para mim chegar no final, eu tenho que me alimentar de algo que vai me levar para aquele objetivo. Pastor, eu quero prosperar, eu quero melhorar nos negócios, eu quero ganhar mais dinheiro, vou ficar perto do quebrado, vou ficar perto do murmurento, do reclamão, você vai ficar mais pobre do que você já está. Eu quero melhorar, eu quero crescer, então fique perto de gente que cresce, perto de gente que estuda, perto de gente que tem visão ampla, visão ampliada da vida, e aí você vai conseguir melhorar. Eu quero melhorar no meu trabalho, na área que eu já estou lá, como que eu tenho que fazer então? Se alimente de coisas que vão fazer você melhorar no trabalho. Vou ficar perto de quem? Dos reclamão que ficam no café, nossa, aqui é ruim, né, trabalhar, ganho pouco, olha para você ver. Sai de perto desse povo, vai trabalhar, vai ficar perto dos gerentes, vai chegando no gerente, falou, gerente, como é que você fez para ser gerente? Que curso que você fez, o que você estudou, com quem que você falou? Não, para mim ser gerente eu fiz isso. Aí você pega aquela caminhada e trilha ela, um dia você vai ser gerente. Mas fica perto de quem está maior do que você, se você deseja aquilo, claro. Eu quero emagrecer, pastor, eu quero virar um atleta, vai ficar perto de quem? De um atleta, pô. Vai arrumar um grupo de corrida, vai no nutricionista, vai chamar pessoas que estejam perto e você começa a correr também, você começa a comer melhor, você começa a estar melhor. Mas sempre se alimente daquilo que vai fortalecer aquilo que você precisa para chegar no seu objetivo final. Segunda coisa, 3 coisas para chegar no final. Primeiro,
Sempre se alimente daquilo que vai te levar para o final. Segundo, desenvolva a paciência. Jó só teve tudo de volta porque pacientemente suportou os percalços da caminhada. Como é que eu faço para chegar no final, pastor? Tenha paciência. É fácil falar, né, irmão? Mas que Deus nos ajude e que a gente conte com o Espírito Santo. Vamos ter paciência. E eu estou te falando, na verdade, essa pregação, eu estou pregando para mim, tá, gente? Fica tranquilo aí, que hoje eu estou pregando bem para mim. E de tabela você está recebendo alguma coisa aí. Paciência. E eu confesso para vocês, muitas vezes fui impaciente com as coisas, querendo os resultados que viessem rapidamente. Tenha paciência. E na tribulação, muito mais paciência. Porque quando a gente passa um problema, uma dificuldade, o que a gente perde rapidinho? A paciência. A gente perde a paciência, a gente fica nervoso. E quando a gente fica nervoso, a gente toma a decisão errada. Quando a gente fica nervoso, a gente toma a decisão precipitada. E aquilo que estava ruim pode piorar. Então, para você chegar no final, desenvolva paciência. Você vai falar, Jesus, me dá paciência. Vamos falar de casamento de novo. O cara está quase separando com a mulher. O que está faltando para os dois? Paciência, meu filho. Calma. Muita calma nessa hora. Para o senhor não é fácil falar, o senhor não vive com essa mulher, mas tenha calma. Você está muito afoito, que as coisas acontecem, tenha calma. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Porque na hora da dificuldade, a hora que você tem mais que desenvolver a paciência, é a hora que você precisa de paciência. Você precisa pedir para Deus, Deus me dá paciência. Porque eu estou prestes a ganhar ou perder se eu não trabalhar a paciência. Terceiro, se alimente daquilo que vai te levar para o final, seja paciente e seja perseverante. Fala comigo, perseverante. Perseverante é a qualidade da pessoa persistente, de quem não desiste nunca. Característica de quem persevera, de quem insiste, de quem não desiste de uma coisa. Característica de uma pessoa que tem constância. Seja perseverante, seja constante, não desista nunca, continue sempre, em nome de Jesus. Quantos de nós desistimos, não perseveramos, somos inconstantes? A própria Bíblia fala, Tiago diz, homem inconstante, como vai receber alguma coisa? Deus me ajuda, Deus me ajuda nesse casamento. Senhor, tira essa mulher de perto de mim, mata ela. Mas peraí, você quer que te ajude para restaurar, agora você quer que mata? Senhor, não aguento mais, quero largar a mão de tudo. Peraí, mas agora há pouco você saiu do culto de domingo, todo animado, todo feliz, na segunda-feira já deu um BO, você já está querendo desistir? Então seja constante, gente. Perseverante. Nunca desista. Marcos 13, 13, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos vão odiar vocês por causa de mim, Jesus está dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tiago 1,13, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Gálatas 6,9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha que texto, gente. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se não desanimar. E você está fazendo, gente, coisa terrível você fazer o bem e sofrer o dano. Coisa difícil, você está fazendo bem, você está abençoando e está levando chumbo. Mas a Bíblia fala, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se você não desanimar. Então tem um tempo, você está lá trabalhando, orando para a sua família, orando para a sua casa, orando para os seus filhos, e quanto mais você ora para o filho, mais rebelde ele fica, quanto mais você abençoa ele, mais o Satanás está trabalhando lá para derrubar ele, quanto mais você ora para o seu marido, rapaz, mais ele capetado ele vai ficando, mas não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se você não desanimar. Continue, seja perseverante, em nome de Jesus.
Filipenses 3, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo está dizendo, não pensa que eu já alcancei tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não pensa que as coisas para mim é fácil, não. Mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficam para trás, prossigo para cima. Não desanimo, continuo perseverando, continuo acreditando, continuo sempre crendo. 1 Pedro 3,11, afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz, persevere. Em nome de Jesus. Portanto, nós também estamos rodeados de nuvem de testemunhas. Livremos-nos de todo mal que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tendo os olhos aonde? Fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, assentou-se à direita de Deus. Pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que é isso, gente? Olhem para Jesus que sofreu, que suportou a dor, que foi injustiçado, mas ele alcançou, mas ele chegou lá. Então ele está falando, olhem para ele, não se cansem, não desanimem, continuem sempre, em nome de Jesus. Amém, querido? E se a Bíblia está falando, ao que vencer. Então, quero trazer essa pergunta para você, ao que vencer? Seja na caminhada cristã, seja nos objetivos que você tem para a sua vida, seja nos desafios que você tem para a sua família, ao que vencer. Existe uma promessa no final. Você precisa estar bem focado. Você vai chegar lá, Deus vai te dar a vitória. Tá bom? E para a gente finalizar aqui, mas se em algum momento você percebe que não vai dar conta, porque é assim, né, gente? Às vezes a gente está acima, cara, parece que não vai dar. Se em algum momento você chorar e falar assim, isso não é para mim, não. Se em algum momento as forças te faltarem, se em algum momento os resultados visíveis não aparecerem, há um Deus no céu olhando para você. Há um Deus no céu que te ama e deseja que você chegue ao final, pois Ele mesmo declara na sua palavra, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu queria finalizar, e queria que você abrisse comigo no Salmo 121. Salmo 121. Aleluia. Salmo 121. Elevo os olhos aos montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Amém. Irmão. Então talvez você pense, cara, quando faltar força para você, quando você orar e a resposta não vier, quando você chorar, quando você buscar dentro de você força e você não encontrar, quando você fizer uma oração e aquela oração não tiver resposta, quando você olhar uma situação e você fala, pai, eu estou fazendo tudo, mas parece que a situação está ficando um pouco mais difícil, ela está ficando um pouco mais desafiadora, eu não estou enxergando a saída. Você vai lembrar do Salmo 121.
Por que o Salmo 121 começa? Eleva os olhos aos montes e de onde virá o meu socorro? Porque Israel estava num vale e era cercado por montes. Tanto é que tem um salmo que fala como os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então Israel é cercado por montes, e quando o inimigo vinha, ele aparecia nos montes, e ele cercava Jerusalém. Então o salmista está dizendo, quando eu olho os montes e só vejo o inimigo, só vejo coisas que não estão dando certo, quando eu olho para os montes e vejo o inimigo pronto para me derrubar, quando eu elevo os meus olhos aos montes e só vejo a situação difícil, quando eu levo os olhos aos montes e vejo que as minhas orações não estão sendo respondidas e que o meu choro está maior do que o meu sorriso, quando eu elevo os olhos aos montes e percebo que a minha força ela é muito pequena diante da fraqueza que eu estou sentindo, e o salmista fala, eu levo os olhos aos montes, só vejo o inimigo, só vejo possibilidade de não dar certo. Elevo os olhos aos montes e pergunto para mim, de onde virá o meu socorro? E a resposta vem, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Persevere, nunca desista, nunca desanime, porque Deus é especialista em restaurar nossa vida. Deus é especialista em vir com a provisão no momento que a gente nem pensa, mas Ele vem, gente, Ele vem, Ele vem. E eu tenho orado e falado, Deus, vem na minha casa, vem na minha família, vem nas minhas dores. E Ele tem ministrado sobre mim essa palavra que eu estou compartilhando com vocês e esse salmo. E quando o Senhor falou assim, né, a gente lendo aqui, foi, cara, é isso. Eu preciso falar isso com os irmãos. O Senhor é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você, sua vida e sua casa, tá bom? Hoje à noite, Santa Ceia, a gente vai celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. A gente vai celebrar, eu estava falando com alguém hoje, eu não lembro quem, que nós estávamos falando da reforma da igreja, né? Que reformar dá muito mais trabalho que construir novo. Já ouviram isso, não? Construir novo é mais fácil do que reformar. Reformar dá mais trabalho. Eu ainda falei para a pessoa assim, o único que é especialista em reformar é Deus. Porque Ele pega todo quebrado, todo arrebentado e faz de novo. E Ele restaura, Ele faz daquilo que já foi criado. Ele faz de novo. Então nós estamos aqui hoje para celebrar a morte e a ressurreição. Nós estamos aqui para celebrar, gente, esse resgate que veio na cruz por nós. Esse amor com que Ele nos amou. Você tem que entender a presença de Deus como algo maior, mais sublime, não simplesmente uma religião, não simplesmente um ajuntamento religioso, mas algo que Ele trouxe como um relacionamento com você. Eu queria que todos nós aqui pudéssemos celebrar isso, no nome de Jesus. Eu queria que você pudesse aqui, nessa noite, eu queria que todo mundo, gente, não se constrange, mas eu senti de falar isso aqui, celebre com a gente nessa noite. Celebre a morte e a ressurreição de Cristo. Sabe o que acontece quando Jesus vem e Ele chama Mateus, por exemplo, ele vai jantar na casa de Mateus e os fariseus chegam ali e eles criticam Jesus, falam, Jesus senta com os pecadores. Jesus estava sentado com os pecadores, Jesus estava na mesa com os pecadores, Jesus estava na mesa com pessoas que eram pecadoras, mas porque esse é o papel dele, de estar no lugar onde tem a dor, de estar no lugar onde tem dificuldade mesmo. Então, por isso que eu queria que todo mundo celebrasse aqui hoje, porque se de repente você se sente indigno, mas eu não sinto indigno de participar da Santa Ceia, você está certo, você não é digno mesmo, nem eu, nós estamos juntos aqui. Jesus, quando você participar aqui dessa celebração, eu tenho certeza que Ele vai estar restaurando, resgatando e abençoando a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Eu tenho absoluta certeza disso, eu creio nisso, eu creio na palavra. A palavra restauradora do Evangelho para a nossa vida, em nome de Jesus. E quando nós estamos celebrando aqui, nós vamos estar celebrando que nós vamos chegar até o fim, amém, queridos? Nós vamos chegar até o final, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, eu quero orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, pode ficar sentado mesmo, que o Senhor abençoe o elemento aqui da ceia, o suco que representa o sangue do Senhor Jesus. Esse sangue
o sangue da nova e eterna aliança, o sangue daquele que vem para nos restaurar, o sangue que veio para nos purificar de todo pecado, o sangue que vem para nos lavar das nossas mazelas. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, Jesus. E o pão que representa a nossa comunhão, a reunião dos imperfeitos para servir um Deus perfeito, a reunião dos doentes para servir um Deus que sara, a reunião, Senhor, das pessoas que dependem de Ti, em nome de Jesus. E nessa noite nós estamos aqui para celebrar, é noite de celebração, porque eu tenho certeza que o Senhor deseja que todos cheguem ao final. Todos cheguem ao final. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho, para a gente ir juntos aqui. Vamos esperar, nós vamos tomar todo mundo junto. Você vai abrindo aí o seu cálice. Já levanta seu cálice aí para a gente celebrar. Levanta aí todo mundo o cálice, o suco, levanta aí, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, restaure você. Ah, Jesus, vem aqui nessa noite restaurando essas famílias, restaurando essas pessoas. Vem, Senhor, nessa noite aqui mostrando o seu amor. Nós levantamos o nosso cálice aqui para celebrar, nós chegaremos ao final. Nós confiamos, Senhor, que a caminhada será abençoada, porque o Senhor está conosco. Abraça cada um aqui nessa noite. Abraça as crianças, os casais, os jovens. Abraça todos nós aqui, Espírito Santo. E restaura, Senhor, cada um aqui. Obrigado por essa noite, estarmos juntos. Em nome de Jesus. Grande é o nome do Senhor. Glória a Deus. Toca no colega do lado, é como se fosse um brinde mesmo. E Deus te abençoe, pode tomar aí, que Deus te abençoe, viu? Deus prospere a sua vida aí. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos um minutinho e agradecer a Deus aí. Isso. Levanta suas mãos, agradece ao Senhor, agradece pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, agradece ao Senhor. Deus é bom, Deus está fazendo uma obra na tua casa, na tua vida, Deus está fazendo uma obra nas tuas emoções, Deus está sarando você, Deus está se aproximando de você ao passo que você tem se aproximado dele. Deus é bom.